Salve Maria sobre a sua vida. Você imagina um magistério, ou segundo Coríntios 11:4, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente. Mateus 16:18, ali vemos a essência. Sobre ti, Pedro, eu edificarei. É só o termo. A minha igreja. Então, Lucas 10:16, aquele que me ouve, ouve aquele que me enviou. Aquele que me rejeita, rejeita quem me enviou. Ah, mas João 14:6, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e vem ao Pai se não passar por mim. Mas Cristo deixou pessoas, apóstolo 1:2, confiado a verdade e a sua igreja. A sua igreja, o termo é a sua esposa. Quem são essas pessoas que irão anunciar outro Jesus diferente por inspiração de outro Espírito? Atos Apóstolos 2, ali vemos o Espírito Santo desce na igreja, que orava junto com Maria. Não tem como, cara. Você funda uma igreja, começa a pregar, anunciar, mas não ora com Maria, que está em sintonia com o Espírito Santo. Segundo Coríntios 11:4, irão é outro Espírito. Essas pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente é outro Espírito. Eu fui buscar um remédio ali pro meu filho, quase agora no posto ali, aqui em Itapuã. Eu tô morando em Itapuã. Jardim Pequeno Coração, Bom Sucesso. Cara, só um quarteirão tinha 5 igrejas. Cada igreja tem um fundador. Simples, pô. Se você desprezar isso aqui, ó, Mateus, pode jogar sua Bíblia fora. Mateus 16, ó. Olha só que interessante a escritura, cara. 16:18. Eu declaro, ó. Eu te declaro, ó. Quem está falando aqui é Cristo. Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem está ali? Estão os 11 apóstolos. Se cada um tivesse essa revelação, cada um ia fundar uma igreja. Fundar não, edificar uma igreja. Mas não, cara. Ó, se você for pegar, ó, um pouquinho antes, o Mateus 15, Mateus 14, Mateus 13, Mateus 12, ó, 25. Ó. Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo será destruído. Toda cidade, toda casa dividida contra si mesmo não poderá substituir. Ó. Por isso que os caras seguem o Velho Testamento. Se você for num culto protestante que eu já fui, que eu já participei, o cara abre a Bíblia ali e prega o que quer. Por exemplo, a Mundial. Você vai no culto da Mundial. Ali o cara prega, pula, rodopeia, sapateia. Mas se você for lá na outra denominação do lado, por exemplo, a Plenitude já prega outra coisa. Se você for lá do outra igrejinha, outro fundamento de outro pastor, já está pregando outra coisa. Não está pregando a mesma unidade que está pregando ele na Mundial. Não está pregando o mesmo que está pregando na Triangular, na Adventista, na Testemunha, etc. Por quê? Não são guiados pelo magistério. Quem são guiados pelo magistério prega a mesma coisa. Por isso que Paulo fala, mesmo pensamento, mesmo sentimento. Ah, mas eu sou discípulo de Paulo. Não, eu sou discípulo não de Paulo, eu sou de Cefa. Não, eu sou de Cefa, não, eu sou de Apolo. Você pegar 1 Coríntios 1:10 em diante. Ou 1 Coríntios 3, ali você também fala. Por quê?
Se você for pregar assim, tipo, abraçar, mas eu sou discípulo de Paulo. Amém, glória a Deus, mas não, eu sou discípulo de Pedro. Ah, não, sou de a divisão. Por isso que é um só pastor, e por isso que São Pedro teve a única revelação. Porque eu sou discípulo, membro da igreja que tem um pastoreio. Pedro. Para não ter essa contenda. Ah, não, eu sou discípulo de Paulo. Não, eu sou discípulo de Cefo. Não, eu sou discípulo de Apolo. Porque a Bíblia diz que já tem uma unidade. Não, eu sou discípulo de Valdomiro Santiago. Aí você pega o discípulo de Valdomiro Santiago e pega os discípulos de Agenor Duque, daquela briga. Você pega o discípulo de Valdomiro Santiago, de Agenor Duque, ou discípulo de Edir Macedo, daquela linguiça, aquela salada, aquele churrasquinho domingo de manhã. Simples entender. Se você for pegar os adventistas, já tem outro ensinamento. Como vamos chegar ao bom senso da verdade? Mais de 20 mil denominações, não tem nada contra você, protestantes, crentes evangélicos. Não, cara, é Bíblia. Ó, é uma só fé. Que fé é essa? Que vem do magistério. Inegável na Bíblia. Não o magistério fundado por homens, não. Pelo próprio Senhor Jesus Cristo, como diz Mateus 16, 18. Sobre ti, Pedro, eu declaro. Sobre essa, João 42, quem é essa pedra? É de Macedo? É Soares? É Agenor Duque? Ou o Ellen White? Charles Russo ali, adventista? O pai dos TJ, testemunhas? Não, cara. Olha o que Paulo fala. Se for daquele pastor lá que virou apóstolo agora, Leonardo Salles, cara, as pessoas estão acreditando em profecia de RG. Cara, é coisa mais fácil. Você vai lá e pesquisa um membro da sua igreja, você adivinha, cara. Pelo amor de Deus, pô. Olha só, 1 Timóteo 3,15, ó. Todavia, se eu sair da verdade, se eu for buscar outras coisas, se eu cair no engano, como eu estava alinhado aos apóstolos 9, perseguindo, devastando a igreja e perseguindo essa doutrina dos apóstolos 22,4. Olha o que Paulo está falando. Todavia, se eu tardar, ó, quero que saiba como deve portar-se na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna, sustentáculo da verdade. Simples entender isso. É só, Paulo já alertando ali a seu filho na fé de São Timóteo, a comunidade de São Timóteo, ó. 1 Timóteo 3,15, 1 Timóteo 4, 1 e 2, ó. O Espírito diz especialmente que nos tempos vindouros, alguns hão de apostar da fé, ó, dando ouvido ao Espírito, embesteira a doutrina diabólica. Segundo Coríntios 4 ali, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus por inspiração de outras espírito aqui, ó. De hipócritas, impostores, e marcaram na sua própria consciência como ferreiro da infame, ó. Segundo Timóteo 4, 3, ó. Porque virá tempo, olha só, em que os homens já não suportarão a sã doutrina das apóstolos 2,42. Que doutrina está ali? Marcos 1, 22. As apóstolos 22, 4, Paulo perseguiu de morte essa doutrina. João 7, 14 a 17. Não suportar a doutrina da salvação. Ó. Efésios 3, divino mistério de sabedoria ser conhecido pela igreja. Que igreja? Sobre ti, Pedro, sobre esta pedra. Levando pelas próprias paixões e pelo período de escutar a novidade, ajuntarão o mestre para si, apartarão os ouvidos da verdade e se tirarão a fábula. Ai, meu, cadê o vídeo que você falou que ia fazer aí? Falando que a igreja católica é uma mentira. Todo ensinamento católico romano é uma farsa, a Bíblia contradiz tudo isso aí. Estou esperando seu vídeo. Aqui, ó. A nossa missão é essa, ó. 2 Timóteo 4,2, ó. Pregar a palavra, insistir, oportuna e inoportunamente, repreender, ameaçar, exaltar com toda a paciência, em empenho de instituir. Olha só. Simples entender isso. Não concordo com a Universal. Vou para Mundial. Aí vou lá na Mundial, pulo, rodopiio, sapato. Não gosto desse apóstolo. É muito heresia. Não, vou para Triangular. Aí não me dei bem na Triangular, vou para Metodista. Não vou para
universal? Fica. Simples, pô. Simples. Se você pegar um microfone, dá para 10 pastores, cada um vai pregar uma coisa. Cada um vai falar uma coisa. Por quê? Eles mesmos não se concordam com eles mesmos. Essas 7 igrejas aqui que eu acabei de citar aqui, que eu fui buscar remédio pro meu filho, se catar esses 7 pastores ali num debate, cada um vai falar mal do outro. Como já vi vários pastores falando mal de outra denominação. Não tem uma unidade. Não tem um contexto teologicamente. Eu prego o que eu quero. E tá amplo, tá? Glória a Deus, aleluia. E o povo fica caindo nesse evangelho fundamento de homens. É só você pensar, cara. Vou sair para trabalhar daqui a pouco. Se eu for contar quantas igrejas tem, cara, daqui onde eu moro, do meu serviço, eu vou passar por umas 100 denominações. E aí? Então, mesma concordância? Ah, mas uso Bíblia, mas está no mesmo pensamento, como Paulo diz? Mesmo pastoreio? A ideia do Martinho Lutero é muito interessante. A reforma protestante. Martinho Lutero pensou que ia manter a unidade, mas não, cara. Seu próprio amigo repreendeu Lutero. Lutero, essa tua invenção louca aí de sola escritura, que já fiz um vídeo falando sobre isso, vai gerar centenas de divisões. E foi isso que aconteceu. Martinho Lutero, ele foi repreendido por isso, pelos seus amigos próximos, mas não deu crédito. Porque ele pensou que ia trazer a reforma protestante, a origem. Saindo, desvirtuando da coluna sustentáculo da verdade que dá para se provar na Bíblia. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.